Salve! Mais uma semana estou aqui rodeada de orgânicos punks medicinais, vindos de pequenos produtores, e agradeço muito o apoio, o incentivo, que é assim que a gente vem descobrindo junto, a cada sugestão, a cada feedback, a cada troca, como a gente fazer outras maneiras de alimentação, de distribuição, de regeneração de solo, de conectar quintais, conectar assentamentos, conectar zona rural e urbana, viver bem, integrado com esse todão que a gente vem agora sendo questionado, né, nessas épocas, a pensar os comos a gente vive. Assim. Então, essa é um pouco a nossa proposta e a gente vem afinando numa história, né, numa questão que as plantas alimentícias não convencionais são não convencionais para os mercados, né, para grandes sistemas de distribuição que exigem outras maneiras de fazer preservação e conservação desses produtos. Então, quando a gente tem uma rede direta, que a colheita chega aqui entre quinta e sexta e já vai direto para a casa das pessoas, é um outro jeito da gente poder pensar cultivos e favorecer, por exemplo, a chaia, que é um orgulho a gente ter aqui. Eu estou muito animada com ela essa semana. Essa semana a gente tem a participação do Sr. Mori, que ele é da região de Biúna e manda, vez ou outra, quando ele tem algum excedente de colheita, os seus orgânicos famosos por serem gigantes. O método de cultivo deles, que é interessante também a gente poder, numa mesma rede, entender como tem um cultivo biodinâmico, um cultivo agroflorestal, outro cultivo que fazem técnicas de bocashi, que é um outro tipo de adubo, pensando nos micro-organismos do solo, já desde essa alimentação do solo. Então ele consegue ter a proeza de uma selga gigante, um alho poró gigante. Ele tem produtos belíssimos, olha que maravilha, né? Que dá gosto de cozinhar. E a gente agradeço sempre a participação do Armazém Terra Viva, que faz um lindo trabalho de distribuição de famílias assentadas na região de Sorocaba. Então, sempre uma grande alegria. E essa semana a gente tem uma punk muito especial, que é a Chaia, que também, graças a essa rede linda, né, que as pessoas vão indicando os fornecedores, quem tem o quê, e aí a gente conseguiu a chaia, que ela não é uma planta nativa, ela é uma planta do México, mas ela é considerada um superalimento. Então seria assim, um grande orgulho contar com a chaia numa cesta básica de um brasileiro, pensando que a gente ainda tem que lidar com a questão da fome em 2021, sendo que, voltando àquele assunto do que é convencional, não é convencional para um cultivo de espinafre tradicional de monocultura, mas se a gente pensa em espaços de quintais, de hortas escolares, hortas comunitárias, nas ruas, praças, a gente consegue ter esses cultivos dessas plantas tão tradicionais da nossa história. A chaia, por exemplo, reza a lenda que já era a planta oficial dos maias. É uma planta muito potente em termos nutricionais. Ela tem 20 vezes mais proteína do que a Ora pronobis, que é uma punk considerada a mais proteica de todas. Ela supera em ferro, em todas as quantidades de nutrientes. Ela tem esse nome no México. Eu ia falar que ela é um verdadeiro milagre. Sim, o nome popular dela é Milagre de Dios, porque ela é mesmo milagrosa nesse sentido. E também outro nome popular dela é espinafre de árvore. Espinafre porque é proteico e lembra a semelhança um pouquinho no sabor a um espinafre. O jeito como eu conheci a chaia é muito bonito também, porque ganhei uma muda de uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, que já implementa há um bom tempo as hortas escolares com punk, para reforçar o valor nutricional.
e já aumentar, ampliar esse repertório das crianças desde cedo. E é muito bonito esse trabalho, justamente por essa possibilidade de tão facilmente e já incluindo as crianças também na aprendizagem do cultivo, do trato com o solo. É um jeito bem mais interessante e econômico. Econômico, eu acho uma palavra importante a gente ressaltar isso, como os alimentos são abundantes, generosos e estão aí disponíveis para todos. Então, foi um pouquinho esse start da Chaia e também a Favela Orgânica do Rio de Janeiro, lá do Morro da Babilônia, tem um trabalho belíssimo com o uso integral dos alimentos. E outras coisas punks, todos os tipos de punk, e a Chaia é uma presença constante lá. E recentemente também conheci um grupo de mulheres agricultoras especializadas em cultivos ancestrais, então elas cultivam a mandioca e junto a Chaia. A Chaia é da família da mandioca, por isso que ela tem essa questão de ser fervida antes, ela tem um certo componente que pode vir a prejudicar deveras o rim, sobrecarregar. E isso não é muito. A longo prazo, isso não é nada interessante. Então a ideia é ferver, inclusive muito tóxico. Então a ideia é ferver para garantir 20 minutos. Você ainda vai refogar uns 10 minutos. E pronto, vai embora, parte para preparar como qualquer outro tipo de verdura verde, de folha verde. Refogadinha, fica delícia, em recheio, fica maravilhosa, combina com tudo. E tem uma coisa também que pode ser usada, a única maneira que ela pode ser consumida crua é batida no suco verde. Só que daí é interessante a gente pensar em colocar algo cítrico e ela é necessário que seja triturada, batida para justamente quebrar essas moléculas tóxicas, com toxinas. Então, é só bater lá uma laranja ou um limão, eu bati uma laranja, um limão e umas 3, 4 folhas. É suficiente para fazer o suco verde mais verde intenso e mais nutritivo. Eu senti um super bem-estar ao longo do dia, a sensação de nutrição mesmo. É uma experiência interessante, né? À toa que digo que deveria ser obrigatório na cesta básica. E embrulhando o buquezinho de chaia foi a folha de capeba, essa folha que é linda, parece um coração. E ela é da família das pimentas, então é uma punk interessante também. Vira e mexe ela vai aí como uma punk oficial, hoje foi só como uma participação especial. Mas ela é boa para fazer o quê? Um charutinho, né? É bom dar uma branqueada, que ela tem um ligeiro... Ela fica ligeiramente mais amarga, ela é da família das pimentas. Então é bom que também já ajuda a temperar o refogado. Mas é bom branquear para não ficar amarga demais. E, enfim, e daí usa junto. E ela é linda também, dá pra deixar secar e usar como tempero depois em cima das coisinhas. E foi também de presente a folha da pimenta da Jamaica, que também pode ser usada para temperar, assim, picada bem fininha junto, ou deixar secar e ir usando depois. É uma iguaria também. Poejo toda vez que aparece vai pra nossa cesta, porque ele é maravilhoso. E o poejo, ele não é só um chazinho. O poejo ele é usado desde a Idade Média como repelente, e o nome dele científico tem até o Pulex no meio, porque ele era um repelente bom para pulgas. Mas o poejo ele é interessante também na culinária. O poejo fica incrível no marinado, juntinho com outras ervas. Ele dá uma refrescância um pouco mais adocicada que a hortelã. Então compõe bem com quem come carne, ou mesmo um marinado de legumes, fica muito interessante. Experimenta usar um pouquinho de poejo na hora de salpicar uma salada ou fazer algum tipo de assado no forno. Então, e outra, ele pode ser seco e usado depois em chazinhos, infusões sempre. E ele vem com bastante raizinhas, então é excelente para quem tá aí multiplicando sua hortinha. Só colocar um pouquinho na água para enraizar mais, já vai direto pro solo. Borrifa bastante água, que ele gosta de umidade. É uma excelente aliada para ter em casa. É acalmante, cuida um pouquinho da parte respiratória, brônquios, delícia. Erva de São João, também chamada de mentrasto, é uma das punks. Ela é muito chamada de daninha, ela é a que mais aparece, beira de calçada, borda de vaso. Ela tem essa florzinha meio roxa, meio lilás, mais para lilás. E ela é muito, em geral,
arrancada e desprezada. Ninguém curte muito ela porque é um outro nome dela, muito popular, que eu não sei se é muito popular, é caatinga de bode, mas é injusto esse nome. Ela tem um aroma herbal gostoso, ela é toda selvaginha, é uma delícia, na verdade, porque para cultivar, assim, para manter mesmo, porque ela é uma grande aliada, é analgésica, anti-inflamatória e é calmante, ainda dá essa ajudinha para tonificar o sistema nervoso. Ela tem uma característica meio tóxica nas flores, então é bom a gente não consumir as flores, despreza as flores e usa as folhas. As flores são usadas inclusive para ser um inseticida em horta, de repente dá para aproveitar as flores, fazer um preparado para borrifar, manter no solo, enfim, ela é utilizado como um inseticida, um repelente natural. Que mais dela? Ela combina muito, porque ela combina muito com o capim santo. Aqui, nosso santo capim santo, que também é outro que é só aparecer lá na listinha dos produtores e já entra na cesta, porque capim santo a gente pode usar todo dia. O capim santo é assim, não ganhou esse nome à toa, ele é um elemento importante também para a família. Ele tem uma simbologia interessante pela questão dos rizomas dele que se agregam. Então ele é importante a gente ter enquanto indivíduo vegetal em casa, ele protege, ele alia, né, nessa subjetividade familiar e também na parte de analgésico para ajudar, né? Ele é analgésico, ele é calmante, famoso para ajudar a insônia, hora de ansiedade, que precisa de concentração, faz um chazinho de capim santo com alecrim, por exemplo. E é extremamente um excelente relaxante muscular. Eu acho que essa é uma coisa que às vezes a gente não comenta tanto e é um excelente uso dele. Conheço gente que coisas assim que nem a erva baleeira dava conta, porque talvez sejam outros usos, né, outras indicações, mas quando é aquela contusão, quando é uma dor permanente, uma dor que vem se alastrando, ou de trauma, ou de um mau jeito muscular, vai de capim santo. Nesse caso, o bom é fazer sempre uma tintura. O chazinho é sempre bom, mas você tem que fazer um tratamento de 7 a 10 dias todo dia. Um jeito, às vezes, mais prático é o já utilizar todo dia, também nesse período de uma semana, 20 gotinhas diluído na água dessa tintura de capim santo. Eu vou fazer uma tintura aqui um dia pra gente tirar dúvida, mas hoje a minha sugestão é a gente fazer um óleo medicado com essas duas maravilhas para aquele dia de mau jeito, que deu torcicolo, que deu um estresse, um cansaço, tá precisando relaxar, descansar, pode fazer uma massagem, pode passar na área contundida. E, além de tudo, o mentrasto tem uma ação cicatrizante, então para uso tópico pode ser muito bom mesmo, tá? Então, vamos lá dizer tudo o que precisamos para fazer o nosso preparado, o nosso óleo medicado, que pode ser utilizado sempre que precisar e dura aí um bom 6 meses até mais, se bem armazenado longe do sol. Seguinte, a erva, a gente vai fazer um método que é uma prensado a frio, que a erva precisa estar seca, não pode ter água para não prejudicar esse processo, não embolorar, não acontecer nada, e isso ser até uns 6 meses, numa boa, até mais, vai utilizando aos poucos. Então a erva seca, a proporção seria 50 gramas de erva para o dobro de óleo, então de 50 gramas dá pra gente pensar em 100 ml de óleo. Aqui eu juntei um pouquinho do mentrasto com capim santo, porque estou pensando justamente em usar para contusão, para uma dor muscular, para uma massagem, coisas assim. E o óleo é sempre vegetal, para a gente evitar toxinas, isso é o mais puro, vamos dizer assim, possível. Eu vou usar um de linhaça, mas pode ser um óleo de uva, pode ser um óleo de babaçu, pode ser um óleo de amêndoa. E o óleo de coco, o que vai acontecer é que ele vai ficar um pouco mais, ele pode, com a temperatura, ficar mais duro, então ele vai virar mais uma pomadinha do que um óleo, mas também pode.
Então, buenas, existe um outro jeito de fazer que é usando as ervas frescas. Então, eu também posso comentar para quem não tiver a erva seca já, e eu mostro aqui como é que eu deixo secando essas ervas para utilizar sempre que precisa. E também um chazinho. Eu vou fazer de olho, claro, mas dá para fazer medidinho, né? Aconselho. Então, ok, maravilha. A gente coloca o óleo e depois é só acrescentar. O ideal é que essas ervas sejam o máximo possível picadinhas para essa superfície de contato ser a maior possível e essas propriedades poderem se espalhar também do melhor jeito possível. Então, ó, não tenho nenhum segredo. A única coisa interessante é manter longe da incidência de luz solar, manter dentro de um armário, fazer num vidro escuro, melhor ainda. Eu peguei justamente um transparente para dar para enxergar, mas se fizer num vidro escuro, é melhor para essa preservação. Então aqui está nosso óleo. Uma vez por dia é interessante mexer para ativar essas propriedades. Guarda, né, num lugarzinho tranquilo. E depois de um mês já é possível coá-lo. Ele já vai estar ali com todas as propriedades, aromatizado. Já dá para começar a sentir uma coisa herbal chegando. E vai utilizando, dá para usar de colherzinha também, se não quiser coar, nem sempre eu coo. Deixo assim. E é um bom jeito da gente ter uma bela farmacinha em casa. E se a gente usa cera de abelha, dá para fazer uma pomada também, é uma outra maneira. Bom, se quiser fazer com a erva ainda fresca, também é possível. No caso, o melhor jeito daí aumenta um pouquinho a quantidade da erva seca, porque ela tem mais água, então vai precisar de um pouco mais do elemento dela. E ele faz um chá bem concentrado, bem concentradão. Deixa esse chá ali apurar bem, e aí sim coloca o óleo escolhido. Aí pode ser mesmo a mesma proporção, 100 ml, só que aumenta um pouquinho de erva fresca. E deixa ali na panela até evaporar um pouco essa água. O residual disso, o que sobrar disso vai ser o óleo medicado. Deixa esfriar e daí já pode até ser coado e já utilizado. Eu gosto muito de fazer assim porque eu gosto dessa ideia de um diálogo lento, de algo que vai molecularmente, aos poucos, se expandindo e fazendo esse diálogo. Mas é o que for mais prático, o que for mais fácil. Eu só vou mostrar o varalzinho onde eu seco as ervas, para ter sempre também disponível quando eu precisar fazer alguma receita. É importante pensar num lugar que não tenha tanta luz solar. Quanto mais numa sombra e sem vento, melhor para essas moléculas voláteis ficarem ali conservadas. Mas eu também gosto de fazer um axézinho, dar um astral na casa, deixo aqui meio na janela. Fiz um varalzinho, coloquei um fiozinho de nylon e vou colocando praticamente todos os buquezinhos que vem na cesta, eu vou colocando aqui, eu separo as ervas por tipo e vou utilizando ou para cozinhar, aqui é um alecrim, olha que delícia, ou para cozinhar, ou para fazer uma pomadinha, ou um óleo medicado, ou um chazinho. É um jeito que também dá um super astral, e vou mostrar também que fiz um no corredor, né, que aqui é um pouco mais preservado de luz solar. E fiz um aqui onde a gente monta a nossa feirinha. Então aqui temos a Marcela, ainda do ano passado, que além de tudo, deixa o corredor extremamente perfumado. Todo mundo que entra aqui comenta e fica impactado na hora, no nosso varalzinho de ervas. Então é isso, gente. Eu agradeço aqui diretamente da nossa feirinha no corredor. Agradeço, até a próxima semana.